A situação e o momento são extremamente delicados. De um lado, crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual. Do outro, a justiça, que precisa cumprir procedimentos rigorosos na hora de ouvir essas vítimas. No sul do país, uma iniciativa diferente tem conseguido deixar essa conversa menos traumática. A prática já foi adotada em mais de 30 países, mas por aqui ainda enfrenta resistência. Poderia ser uma sala de recreação infantil, um salão de jogos ou até a brinquedoteca de uma escola. Mas aqui os bonecos, bichinhos de pelúcia e bolas de futebol dividem espaço com microfones e uma câmera de vídeo. Os objetos que normalmente não fazem parte de um universo lúdico como esse estão aqui por um motivo especial. Eles auxiliam a justiça a ouvir e registrar o depoimento de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e de abuso sexual. O que a gente faz é assumir a função de acompanhar, de cuidar da criança no momento em que ela vem à justiça para contar o que aconteceu e, em geral, o que aconteceu são coisas ruins, coisas muito íntimas. E nesse tipo de audiência, o papel desempenhado por assistentes sociais e psicólogos faz mesmo a diferença. Eles atuam como facilitadores no projeto Depoimento Sem Dano. A prática é adotada em mais de 30 países. No Brasil, foi implantada em 2003 por esse juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul. Para ele, esse tipo de depoimento é o que causa menos constrangimentos para as crianças na hora de falar à justiça. O adulto já não gosta de comparecer em juízo para prestar depoimento. Imagina uma criança que foi vítima de violência sexual por alguém próximo, o que é a regra. É muito mais difícil. Naquela porta que fica do outro lado do corredor estão o juiz, o promotor, o defensor público ou advogado e o réu. A distância evita que o agressor fique cara a cara com a criança. Ao cruzar essa porta, acompanhada pelos pais ou por um responsável, ela é recebida aqui pela assistente social ou por um psicólogo. E só depois de meia hora é que começa o depoimento. O juiz não fala diretamente com a criança. As perguntas são passadas para a psicóloga ou assistente social por um ponto eletrônico. Em seguida, o profissional repassa a questão à criança de uma forma que ela se sinta à vontade para falar da agressão que sofreu. O problema é que tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto o de Serviço Social são contrários ao trabalho. As entidades editaram resoluções proibindo as duas categorias de atuarem no depoimento sem dano. A alegação é que a escuta de crianças e adolescentes nas audiências é competência exclusiva dos agentes da justiça. Nossa profissão, ela tem que se encarregar do cuidado em relação ao sofrimento que essa situação de violência produziu e que segue tendo seus efeitos depois, mesmo de cessada a situação de violência, né? Falar sobre esse processo, mas no tempo possível para cada criança, para cada adolescente, que certamente não é o tempo da justiça. O Estado não concordou com a proibição e, para não correr o risco de suspender o trabalho, entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal. O Código da Infância e da Juventude, ele prevê a criação de uma equipe pelos estados, uma equipe interdisciplinar para atuar juntamente com o juízo da infância e juventude, atendendo então as crianças nas audiências, utilizando como um intérprete o assistente social e o psicólogo judiciário na atuação, então, da oitiva dessas crianças. E esse foi também o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Para o relator do processo, a ausência desses profissionais poderia prejudicar a condução do inquérito, diminuindo ainda mais as chances de punir os agressores. Nós entendemos que não violaria sequer uma prerrogativa do juiz, porque o próprio juiz, ao interrogar uma testemunha, uma parte, um depoimento, etc., ele pode se valer de experts, né? E no caso, um psicólogo, um psiquiatra,
e no caso o assistente social. Quem aceita a missão de estar ao lado de crianças e adolescentes nesse momento tão difícil, também só vê vantagens nesse tipo de procedimento. Na verdade, eu acho que a ajuda maior é para a própria criança e para a família. Facilitar ou propiciar dados para a resolução do processo, vamos dizer, é uma consequência, porque o que a gente faz é para que a criança seja ouvida e venha à justiça com respeito, com cuidado que é necessário dentro da sua faixa etária. E isso nós, como assistentes sociais, temos formação, estamos preparados para isso.